tão agradável de te adorar, de te exaltar. Clamamos a presença do Teu Espírito mais uma vez sobre este lugar, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor entre sobre este lugar nessa noite com uma brisa suave, Senhor Jesus. Precisamos te sentir mais nessa noite, Senhor. Precisamos sentir Teu toque, Deus. Pai amado, eu sei que o Senhor se encontra nesse lugar. Então nós temos que nos voltar a Ti nessa noite, a Te adorar, a Te exaltar, pois Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu Te exalto por tudo quanto o Senhor já fez nesse lugar, Deus. E eu Te peço nesse momento, usa-me nessa noite humildemente na Tua presença. Usa-me, Senhor Jesus, nessa noite a falar aquilo que o Senhor deseja falar à Tua igreja. E que a Tua palavra, Senhor Jesus, tenha o poder de mudar vidas nesse lugar. Eu não sei, Deus, o que cada um chegou aqui, Senhor Jesus, passando nessa noite. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo é um Deus poderoso, a qual pode fazer sobre a vida de cada um de nós. E estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E eu sei que o Senhor tem poder a fazer, Pai. Então faça nessa noite sobre a vida de cada um. Clamamos Tua presença, Senhor Jesus. Clamamos o Teu Espírito sobre este lugar. Não permita, Senhor Jesus, que nenhum de nós saiamos daqui sem sentir Tua presença, Deus. Pois viemos aqui neste culto hoje Te adorar e precisamos Te entregar a nossa adoração, Senhor Jesus. Estamos em Teus braços, Senhor Jesus, assim como cantamos. E eu sei que o Senhor tem nos pegado no colo e tem nos conduzido à Tua presença. Então fala conosco nessa noite de forma, Senhor Jesus, suave e agradável aos nossos corações, de forma que transforme, de forma que a Tua palavra mude o nosso interior, a ponto de querermos Te adorar em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, Pai. Pois precisamos tanto da Tua presença, Santo Espírito. Precisamos tanto do Senhor, Deus. Precisamos tanto de Te sentir nessa noite. Eu sei que o Senhor já está aqui, mas eu também sei que tem pessoas que ainda não sentiram a Tua presença nessa noite, Deus. E eu sei que o Senhor quer que cada um de nós sintamos a Tua presença. Eu sei que o Senhor quer tocar em cada coração nessa noite, Senhor Jesus. Então toque nesse momento sobre cada pessoa, sobre cada um dos que estão aqui, Senhor Jesus, que a gente venha esquecer os problemas que estão lá fora e venha nos focar em Ti, pois Tu és digno de honra e de glória, Deus. Oh, aleluia, Te exalto, Te engrandeço, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Que noite abençoada, para sentirmos a presença de Deus, sentimos a presença desse Pai tão bom, tão maravilhoso. Eu falo, irmãos, eu comecei essa oração porque muitas vezes durante a semana, né? A semana é dia de correria, querendo ou não, a semana a gente passa um pouquinho mais disperso com o trabalho, com o dia a dia e a correria. Normalmente no domingo a gente está mais acessível, né, ao Espírito. Mas esses dias eu estava aqui na igreja, estava meditando e falando: Senhor, não permita que nós como igreja venhamos deixar o fogo que é em nós se apagar. Eu falo assim, a gente tem cerca de 6 meses, né? 7 mais ou menos, né? 6 meses que estamos abertos aqui. Pode se sentar, irmãos? Pode se sentar? Você não ficar em pé? E eu falo assim, esses dias eu estava orando ali, falando: Senhor, não permita que a chama que o Senhor acendeu em nossos corações se apague. Não permita que os cultos de quinta, os de terças que vão começar agora, que cada programação, que a gente não perca o intuito que é a adoração. Que a gente como igreja, a gente não perca esse compromisso de adorar a Deus, de exaltar, de engrandecer. Por mais que pareça cair na rotina, mas o Espírito Santo, ele não cai na rotina. O Espírito Santo tem algo novo preparado para nós a cada dia, a cada instante. Basta que a gente chegue na igreja e fale assim: não, Senhor, hoje eu vim Te adorar, hoje eu vim Te exaltar, hoje eu vim Te engrandecer, porque o Senhor é meu Deus. É verdade, irmãos, que muitas vezes a gente passa muitas coisas
durante o dia. Mas eu convido a você em cada culto, em cada oração, no início do culto aqui, se voltar a Deus e falar assim: Senhor, faça mais nesse culto. Faça mais sobre a minha vida. Porque no momento que eu me volto a Deus, Ele responde. Ele responde com unção. Mas no momento que a igreja se volta a Deus, é totalmente diferente. No momento que a igreja clama a Deus em uma só voz e fala assim: Senhor, viemos aqui te adorar, viemos te exaltar, viemos te engrandecer, Deus responde com unção sobrenatural. É claro, irmão, se você vir no intuito de adorar somente você, por mais que a igreja esteja totalmente desligada, você vai sentir a presença de Deus. Mas quando nós nos reunimos como igreja e falamos assim: Senhor, eu vou te adorar com todo o meu coração, com todo o meu ser, com tudo que eu posso te dar, por mais que o que eu posso te dar hoje não seja perfeito, não seja o máximo, talvez, mas ainda assim o Espírito Santo envolve a igreja, e a gente começa a ver pessoas a querer se converter, se jogar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu quero que a minha vida mude. Irmãos, todos nós já temos a vida mudada por Cristo Jesus. E no momento que a gente buscar a Deus mais com intimidade e adoração, a gente vai ver outras pessoas olhar para a gente e falar assim: não, eu quero Deus que me serve, porque há algo diferente na vida dele, há algo diferente na vida dessa pessoa, e o algo diferente é Jesus, o algo diferente é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia. Abra suas Bíblias. Eu não comecei a pregar ainda não, a gente vai começar agora. Levíticos capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e que ele nunca se apague. É algo muito interessante, né, que a gente vai ver aqui em Levíticos. E hoje, nessa noite, eu gostaria de ministrar sobre relacionamento. Um pouquinho sobre relacionamento. Foi uma palavra que veio ao meu coração. Eu não estou lembrado agora se foi na aula da segunda passada, ou se foi num culto de terça-feira, numa oração. Mas Deus começou a ministrar sobre o meu coração sobre relacionamento com Ele, com o nosso Deus. E durante essa semana eu fui parar para pensar, meditar, orar e buscar de Deus. E a gente parece, quando Deus ele toca em algo em nós, a gente começa a perceber coisas que a gente não vinha percebendo com o passar do tempo. Às vezes a gente começa a perceber na palavra de Deus, no trabalhar de Deus, na forma que Ele usa pessoas ali aqui à frente, coisas que a gente não via e não tinha entendido. E durante essa semana o Senhor me trouxe essa palavra sobre relacionamento. E eu pude entender que desde o início da Bíblia, Deus tem tratado sobre relacionamento na Bíblia. E a gente vai ver Deus se relacionando com o homem, com o Pai. A gente vê Jesus, né? Jesus, quando Ele vai ensinar a gente a orar, a primeira coisa que Ele fala é, quando orar, fala: Pai Nosso. É uma relação de pai e filho. A gente vai entender também que Deus ele tem se relacionado conosco como amigos. Se eu não me engano também, Jesus na verdade, ele vai falar, vou tentar aqui o versículo, João capítulo 15, versículo 3, vai falar que quem tem amor maior que esse, que dá a vida pelo amigo. Então a gente vê Deus se relacionando com o homem como amigo. E aí vem a parte que eu acho mais linda da igreja do Senhor, uma das partes que mais me chamou a atenção quando eu me converti, que foi uma das coisas que eu achei lindo, que eu vi um pastor pregar sobre isso, que foi sobre o relacionamento de Deus com a igreja como noivo. Como noivo. Ele é o nosso noivo amado e perfeito. E nós, como igreja, temos que ser a noiva do Cordeiro. Então a gente vê um relacionamento entre noivo e noiva. E a gente vai vendo dentro da Bíblia que Jesus vai ensinando sobre isso, Deus vai ensinando sobre isso, vai usando os profetas para falar sobre relacionamento.
E o que é relacionamento, irmãos? Relacionamento é algo a mais do que o conhecimento. Eu estava meditando um pouquinho antes de vir para cá e pensando assim, falando: Senhor, o conhecimento sobre Ti, sobre o Senhor, a gente consegue lendo a Bíblia, estudando, fazendo cursos, né? O pastor aqui bem sabe, ele é um professor, ele é doutor, ele é pastor também. E nós todos, creio que quase todos, estamos fazendo curso. E a gente sabe que o conhecimento é importante, mas um relacionamento ele não é baseado somente no conhecimento. O conhecimento ele é bom, mas não adianta nada a gente conhecer demais Deus, conhecer a respeito de Deus grandes coisas e não saber quem Ele é e não se relacionar com Ele. E assim como eu citei aqui, o exemplo no relacionamento de pai e filho é algo que quem é pai aqui, todos são filhos, sabe como é, que a gente tem uma intimidade grande, a gente tem um conhecimento grande com o pai, uma busca grande. E a gente, às vezes a gente sabe o que o filho está sentindo sem sequer ele falar uma palavra. A gente sabe às vezes o que o nosso pai está sentindo e a nossa mãe sem ela dizer uma palavra. E isso é um relacionamento. É algo baseado em amor. É algo baseado primeiramente no amor de Deus. E Deus ele vai ensinar isso a nós quando Ele fala que Ele amou a nós de tal maneira incondicional, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce em Jesus tivesse a vida eterna. E a gente vê que um relacionamento inicia-se baseando no amor, baseando-se no amor. Mas aí Deus ele me trouxe algo, e Ele falando durante a semana comigo a respeito sobre a igreja, e não só sobre a igreja Palavra Verdadeira, mas sobre toda a igreja da terra. Que não adianta nada ele somente se relacionar com a igreja com todo o amor dele e a igreja não devolver esse amor de volta. A gente, na mesma intensidade que Deus nos ama, a gente tem que tentar. Claro que a gente nunca vai chegar à perfeição do amor de Deus, a gente nunca vai conseguir isso, mas a gente tem que pelo menos tentar amar Deus acima de todas as coisas, assim como o próprio Jesus ensina. A gente tem que tentar. É bem verdade que tem vezes que a gente não vai conseguir, e eu creio que Deus vai nos perdoar por isso. Mas a gente como igreja, a gente tem que ter esse entendimento e falar assim: não, Senhor, eu quero te amar acima de tudo, acima de qualquer coisa, porque o Senhor já me amou acima de tudo. O Senhor já deu o seu Filho unigênito por mim, e isso é um amor incondicional. Ele deu o único filho que ele tinha. Ele falou assim: não, vou pegar o meu filho e dar por amor a ele, por amor a Yuri, a Ralph, a Isabela, ao pastor que está aqui. Então a gente vê que Deus ele já nos amou. Deus ele já nos amou. Agora cabe a nós como igreja retribuirmos esse amor e passar a buscar e falar: Senhor, eu quero te amar mais, eu quero te buscar mais, eu quero estar mais na tua presença. Eu quero viver por Ti e para Ti. Às vezes amamos tanto as coisas que Deus tem nos dado que a gente se esquece de amar o Deus que nos dá as coisas. Às vezes a gente tem que se preocupar e falar assim: não, eu amo mais, Deus está ali, me deu um carro, graças a Deus eu amo, foi Ele que me deu. Mas eu nunca posso passar esse carro acima do Deus que me deu ele. Deus me deu uma família abençoada, eu amo tanto, eu oro tanto para vê-las crescer, vê-las fazer uma faculdade, chegar, me dar netos, mas eu nunca posso passar a minha família acima de Deus, porque foi Ele quem me deu. E o interessante é que do mesmo modo que Ele me deu, Ele que mantém ela. É Deus que tem mantido as nossas famílias, os nossos relacionamentos com elas. Então a gente tem que entender e falar assim: não, Senhor, eu preciso te amar mais, eu preciso me voltar mais a Ti, eu preciso estar mais contigo e buscar Tua presença acima de tudo e de qualquer coisa. Aleluia. Um relacionamento também, ele é baseado em confiança. Um relacionamento, uma das bases dele é a confiança.
Não adianta nada eu estar com minha esposa que eu não confiar nela. A gente tem um relacionamento, a gente já foi noivo e se casou. E se eu não confio nela a ponto de crer em tudo que ela me fala, vai haver uma quebra nesse relacionamento, vai haver um afastamento. Então, um relacionamento ele é baseado também em confiança. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Irmãos, esses dias, desde o meio do ano, eu tenho buscado ao Senhor e falado com Ele: Senhor, me ajude, me ensine a confiar em Ti. Porque eu sei que por mais que eu passe dificuldades no momento, eu sei que tudo está no Teu controle. Eu sei que nada fugiu das Tuas mãos. A pastora está aqui, ela passa por um momento assim. Eu creio que em nenhum momento ela perdeu a confiança em Deus, porque Deus ele tem o controle de tudo. Deus ele não perde o controle. E a gente, para estabelecer um relacionamento com Deus, a gente tem que confiar nele, porque Ele conhece o porvir e a gente não. Ele conhece o dia de amanhã, a gente não. O que Deus está fazendo sobre sua vida é porque Ele sabe que é o melhor para você. Talvez a gente como homem, a gente não vai entender no momento. Talvez a gente como homem, às vezes a gente vai espernear e falar assim: oh, não é por aí. Igual a criança, né? Um relacionamento de pai e filho, que às vezes uma criança te pede uma coisa e você fala: não posso dar porque não é o melhor para você agora. E aquela criança vai espernear, vai chorar e vai achar que é o pai que é ruim, mas não. O pai só quer o melhor. O pai só quer fazer aquilo que é melhor para o filho. Ele só deseja o que é melhor para o filho. Então a gente tem que entender que o relacionamento ele também é baseado em confiança. Que a gente, por mais que pareça que está difícil, por mais que pareça que não vai dar certo, se a gente serve um Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, a gente tem que confiar nele. Porque Ele é digno de confiança. Ele em nenhum momento vai te desamparar. Em nenhum momento Ele vai te deixar só. Em todos os momentos Ele vai estar lá com você. Irmãos, eu me lembro quando eu me desviei, que eu tinha cerca de 11 anos, e havia um vazio em mim que eu nunca mais senti depois que eu voltei para Deus, por mais que eu passei dificuldades depois que eu servindo a Deus. Mas aí eu tenho a certeza que mesmo em momentos difíceis, o Espírito Santo de Deus está comigo. Então a gente tem que confiar nele por isso. Por mais que está difícil, Ele está ali ao nosso lado. E muitas vezes a gente está passando dificuldade, não é porque Deus quer, é porque a gente não sabe pedir. Muitas vezes a gente não tem apresentado as nossas petições a Deus. A gente não tem dado autoridade a Ele sobre agir sobre nossas vidas. E a gente tem que entender que a gente tem que confiar no Deus Todo-Poderoso que a gente serve. Amém, irmãos? Aleluia. Uma coisa também que Ele vai basear um relacionamento, vai dar base ao relacionamento, é a conversa. É a conversa. E eu falo isso, irmãos, porque é através do diálogo, da conversa, que a gente tem relacionamentos humanos. Hoje aqui eu sou amigo de Rafa, sou amigo do pastor, tenho minha esposa, porque eu conversei com eles. Isso é natural. Um relacionamento ele é baseado em conversas. Muitos momentos, assim como Jesus ele ensina, ele fala: entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. Ele está falando sobre conversar com Deus. Irmãos, nada vai acontecer se a gente não falar com Deus. Da mesma forma, um problema que eu e minha esposa tivesse, se a gente não conversar, nunca vai ser solucionado. Se um problema que eu tenho com minhas filhas, se eu não conversar com elas, nunca vai ser solucionado. E o que é a conversa com Deus? É oração. Muitas vezes, como cristãos, a gente tem se afastado de Deus e não tem entendido por quê. Porque a gente parou de conversar com Ele, parou de se expor a Deus, falar assim: Senhor, eu preciso desabafar. Muitas vezes a gente tem amigos, tem esposa para desabafar e a gente vai desabafar, e às vezes a gente tem que fazer isso com Deus. Chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu estou precisando de Ti, está acontecendo isso na minha vida, eu não estou suportando mais, me ajuda, Pai. E a gente tem se esquecido de orar.
Muitas vezes a gente só tem orado somente na igreja, que poucos minutos que chegam antes do culto começar. E a gente nunca vai construir um relacionamento com Deus se a gente não aprender a conversar com Ele. E conversar o tempo todo, irmãos. Você consegue conversar o tempo todo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em você. Você consegue. Você não precisa parar lá e ajoelhar e orar, não, irmãos. Às vezes você está no dia corrido. Você pode parar ali um segundo no carro e falar: Senhor, eu estou aqui, eu te entrego a minha adoração nesse momento, e louvar o hino a Deus. Muitas vezes você vai poder parar ali no seu trabalho 5 minutos e falar: Senhor, eu quero conversar contigo, expor sua vida a Cristo. E o interessante é que o tempo todo o Espírito Santo, quando você se volta a Ele está disponível a te ensinar. Irmãos, é muito interessante. Tem gente que às vezes tem medo de ministrar, de pregar, né? Eu falo assim: Senhor, às vezes eu estou lá trabalhando, pensando coisas com Deus, e Deus está ministrando ao meu coração. Eu falo assim: Senhor, como é que pode ser difícil pregar se o Senhor nos ensina o tempo todo? O Senhor está falando ao nosso coração o tempo todo, até mesmo para a gente estar fazendo coisas do cotidiano. A gente tem que entender que a gente precisa falar com Deus o tempo todo, porque Ele está o tempo todo conosco. A gente tem que começar a incluir Deus nas nossas conversas, incluir Deus naquilo que a gente volta para fazer, e falar assim: não, Senhor, o Senhor tem que ser em primeiro lugar. O Senhor tem que ser primícia. O Senhor tem que estar comigo. Foi ensinado aqui na aula sobre lugar secreto, que a gente necessita construir um lugar secreto para estar com Deus. E o interessante é que o lugar secreto não é o quarto que Jesus falou, mas sim um lugar onde você se encontra com o Pai. Sim, um lugar onde você se encontra com o Espírito Santo e se joga na presença dele. Irmãos, às vezes eu falo: hoje eu cheguei aqui angustiado, eu passei um dia correria, e eu cheguei angustiado ali, eu fui orar e falei: Senhor, eu preciso tanto sentir tua presença. Falei: Senhor, eu preciso tanto sentir tua presença, Pai. Eu não quero falar, eu só quero um abraço teu. Eu só quero que o Senhor me envolva em seus braços e ficar na tua presença. Irmãos, eu senti Deus me envolver naquele lugar. Aleluia! Eu senti o Senhor me envolver. Basta a gente se colocar na posição e falar assim: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua presença. Muitas vezes a gente passa dificuldade, passa angústia, e a gente nunca se volta a Deus a pedir o amparo dEle, o abraço. Às vezes Deus não vai te dar a solução naquele momento, mas o abraço de Deus muda o nosso ser, muda a nossa alma, dá renovo, traz vida. Por mais que o problema vai continuar, mas traz vida, traz alegria. E não é alegria momentânea, é uma alegria que você vai sair da igreja falando assim: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo o meu problema, e em um momento certo o Senhor vai agir. Isso é confiança em Deus, é relacionamento, oração. Às vezes a gente acha que oração é só falar, é só um monólogo, né? E na verdade oração é um diálogo. Oração a gente tem que falar e também tem que ouvir Deus. Irmãos, muitas vezes Deus quer falar com você, e quem vai estar aqui na frente não vai estar sensível o suficiente para te dar a sua resposta. Mas nas suas orações você vai ver o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração e trazer o melhor para a sua alma, trazer o melhor para você. A gente muitas vezes fala: não, eu vou só pedir. A gente se esquece, tem hora que eu oro e não peço. Eu só agradeço e falo com Deus. Aí tem hora que eu também, quando eu vou pedir, eu já fico com vergonha. Às vezes, né? Eu já falo assim: Senhor, tenho que te pedir algo. A gente tem que entender que um relacionamento com Deus requer conversa com Ele, requer conversa com o Espírito Santo. E Jesus, quando Ele vai subir aos céus, Ele fala que o Consolador viria e que estaria sobre todos nós. E Ele está o tempo todo conosco. Então a gente tem que conversar e tem que ter prazer em conversar com Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Eu estava vendo um videozinho, né, que o Bel botou ali de manhã,
E estava falando sobre isso, sobre Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em imagens rápidas. E a gente olha para uns vídeos assim e fala, rapaz, o cara que fez esse vídeo estava inspirado por Deus. E a gente perde a noção do quanto Deus é grande, de quanto Deus é bom. E o principal, quanto Deus é bom para a sua noiva, quanto Deus é bom para a sua igreja. A gente tem esquecido disso. Que a gente tem um Deus que tem um haja. Ele pode falar, haja na sua vida e vai acontecer. Aleluia, Deus. E a gente esquece disso. A gente tem a oportunidade de conversar com esse Deus e falar assim, Senhor, eu preciso de Ti e eu sei que o Senhor pode me abençoar. E a gente tem se esquecido disso. A gente muitas vezes tem corrido para amigos que não vão te amparar, para pessoas que não vão te amparar. Talvez se você encontrasse o presidente do Brasil hoje, você ia pedir tantas coisas a ele. E maior que o presidente do Brasil é o Rei dos Reis que está sentado. E você simplesmente dobrando os seus joelhos, você tem uma audiência particular com ele. E ele se faz presente. O interessante é isso, ele não falta nenhuma vez. Às vezes a gente que falta com ele. Às vezes a gente marca e Deus fica lá esperando e a gente não chega. E a gente tem que entender que a gente tem que conversar com esse Deus maravilhoso. A gente tem. Aleluia. Estão entendendo isso? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Intimidade é uma das bases para um relacionamento. Intimidade. Intimidade com Deus. Eu falo, irmãos, intimidade é algo que é extraordinário. Eu lembro que o pastor Paulo Bahia ali pregou na igreja, na escola, num congresso de jovens, e ele estava explicando algo sobre intimidade com Deus. Ele falou assim, intimidade é uma coisa tão forte, tão interessante, que se minha esposa gritar meu nome atrás de uma parede, eu vou saber que é ela, porque eu tenho intimidade com ela. E com Deus é da mesma forma. A gente tem que entender que a gente precisa buscar intimidade com Deus. Irmãos, quem me conhece na minha intimidade é minha esposa. É minha esposa, meus filhos, minhas filhas. Elas me conhecem na intimidade. Vocês me conhecem como evangelista e Yuri. Tem pessoas aqui que me conhecem como amigo também, né? Mas a maioria me conhece como evangelista e Yuri. Quem vem aqui prega, quem vai ali toca, louva a Deus. É quem vocês conhecem. Mas minha esposa, minhas filhas me conhecem na intimidade. Elas sabem quem realmente eu sou. O interessante é que, graças a Deus, né, sabendo quem eu sou, eles estão comigo. Isso é algo maravilhoso. Intimidade é isso. O pastor, a gente estava mudando ontem, né? O pastor já espalhou com um tanto de gente aí. E a gente estava lá em casa e dando um grito lá, graças a Deus. Eu falo assim, ela estava em casa, ela tinha intimidade para isso. Ela não vai fazer isso talvez na igreja, mas em casa ali com a gente, com a irmã dela, com nossos familiares, a gente tem essa intimidade. A gente pode se expor da forma que realmente somos. E com Deus temos que ser assim. Irmãos, não adianta eu dobrar os meus joelhos e falar com Deus e falar, Senhor, está aqui o evangelista e eu, Senhor, eu quero que o Senhor faça sobre a minha vida. Porque Deus me conhece, Ele conhece minhas falhas. Eu tenho que dobrar os joelhos e falar assim, Senhor, eu estou aqui com todas as minhas falhas. Mas eu dou graças a Deus porque o Senhor conhece cada uma delas. E tenta tratar em cada momento, cada uma delas. Graças a Deus o Senhor tem ouvido a minha voz, e me conhece, eu tenho conhecido a sua voz. A gente tem que buscar intimidade com Deus. Que é através da intimidade com Deus que a gente vai construir um relacionamento com Ele. Um relacionamento duradouro. Um relacionamento que a gente não vai só levar para a vida, mas vai levar para depois dela. É algo eterno. O meu relacionamento com minha esposa, que é só aqui na terra, é até que a morte nos separe. Mas o relacionamento que eu tenho com meu Deus não é até que a morte nos separe, é até que a morte nos junte mais. É algo mais interessante ainda. É até que a morte nos aproxime mais ainda. Então é algo duradouro, algo que precisa ter manutenção. A gente teve um culto na Reina Glória, culto de jovens, falou sobre aliança.
E a gente muitas vezes se esquece que a gente é a noiva do Cordeiro, e que a gente é aliançado com Ele, que essa aliança precisa ser polida constantemente, que essa aliança precisa ser levada no ourive para que Ele pula e deixe ela brilhando. E quem é esse ourive? É o próprio Espírito Santo que pode polir isso para nós. E a gente tem que manter essa aliança brilhando, essa aliança firme, para que quando a gente chegar no momento do noivado, tão esperado, que Apocalipse vai falar tanto, né? Sobre as bodas do Cordeiro, a gente vai estar com a nossa aliança brilhando, e o nosso noivo fala assim: não, ela realmente é minha noiva, olha a aliança que está dentro dela. A gente tem que entender isso, buscar essa intimidade, buscar essa presença tão gostosa. E eu coloquei algo aqui só para finalizar essa parte, que é algo muito interessante, que a gente tem que se aprender a colocar no lugar do outro em um relacionamento. Muitas vezes a gente tem que fazer isso. Muitas vezes você vai ter que olhar para a sua esposa e falar assim: não, como ela está se sentindo pelo que eu fiz? Como ela vai se sentir se eu falar isso? Como meu filho vai se sentir se eu fazer isso com ele? Como meu amigo vai se sentir se eu fazer isso com ele? Então a gente, no relacionamento, muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Com Deus é da mesma forma. E eu falo isso no âmbito do pecado. Irmãos, eu quando era jovem, eu passei lutas com pecado. E creio que muitos homens e mulheres também passaram. E não somente um, mas vários pecados. E eu falava assim: Senhor, eu sei que isso não é o seu querer. Mas teve um momento que eu comecei a me colocar no lugar de Jesus. Eu falava assim: Senhor, o teu Espírito está comigo. O teu Espírito não quer que eu faça isso. Então me ajude a vencer. Me ajude a superar isso. Me ajude a superar o que eu não tenho força para superar. E quando vi uma pergunta difícil, eu falei: é isso mesmo que Jesus quer? Se fosse Jesus, seria o que Ele faria? E muitas vezes foi isso que me salvou. Muitas vezes foi isso que me desviou do pecado e levou para a presença de Deus. Então a gente muitas vezes tem que se colocar no lugar de Jesus e falar: realmente é isso que o Senhor quer para a minha vida. Se fosse o Senhor no meu lugar, o que o Senhor faria? O que o Senhor me levaria a fazer? E a gente constrói esse relacionamento com Deus. E a gente, quando entende que a gente necessita construir esse relacionamento com Deus, a gente vai começar a usufruir das coisas boas que o Espírito Santo tem. Irmãos, a passagem de Ezequiel que fala do rio de Deus, que corre do trono de Deus, que fala sobre o mergulho, que a gente precisa, mergulhar na presença de Deus, mergulhar no Espírito. Talvez é uma das passagens que eu mais amo. Talvez não é uma das, quem sabe é a mais. E eu falo assim: muitas vezes eu estou orando e falando: Senhor, eu quero entrar nessas águas e permanecer nelas. Eu quero entrar nas águas do Teu Espírito, por mais que às vezes seja tão difícil, irmãos. Às vezes o dia a dia, a correria, não nos permite adentrar e mergulhar na presença do Espírito. Mas a gente tem um Espírito todo-poderoso que está disponível a nós. E a gente tem que entender que a gente precisa mergulhar nele. Que a gente precisa construir esse relacionamento com ele, irmãos. Irmãos, e por que isso? Porque é através do Espírito Santo que vidas vão ser transformadas. É através do Espírito Santo, através do seu relacionamento com o Espírito Santo, que pessoas vão vir até a presença dele. Irmãos, eu estava orando ali, o Espírito Santo ministrou algo interessante sobre minha vida, e algo assim, uma pérola. E ele falando que a gente só é uma torneira para passar as águas do Espírito para a vida de outras pessoas. A gente só é isso. A gente só é um canal de bênção para outras pessoas. Jesus, Ele quer nos usar, o Espírito Santo, Ele quer nos usar para impactar vidas. E porque eu li aqui em Levítico 6 que o fogo deve arder o tempo todo no altar e não deve se apagar, justamente por isso a gente tem que ter um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, tão íntimo, que a gente não vai parar de fazer a obra dele, porque a gente se relaciona com ele. A gente já não vai mais falar assim: eu faço a obra pela obrigação, eu faço por prazer.
Espírito está em mim. Porque assim como o Espírito ministrou sua torneira a derramar águas do Espírito sobre outras pessoas. Irmãos, a gente tem promessas de crescimento e eu creio nisso, amém? Amém. Aleluia. Eu creio nisso. A gente tem promessas e já tem visto crescer. A gente tem promessas. E o que é que o Espírito Santo fala? Igreja, comece a se relacionar comigo, para que outras pessoas tenham o que você tem, para que outras pessoas sejam impactadas pelo que você tem, pelo que você é, pelo Espírito que está em você. Irmãos, a gente tem que entender isso, que a gente precisa viver no Espírito para salvar pessoas. Irmãos, palavras bonitas não vai trazer ninguém até a casa do Senhor. Palavras bonitas você pode ali fazer um curso e aprender a ministrar, aprender a falar, aprender a dialogar com outras pessoas. O que muda o coração do homem é o Espírito Santo. Aleluia. E não é o Espírito Santo que está nela, que muitas vezes a pessoa nem tem o Espírito Santo ainda. É o Espírito Santo que está em você que vai convencer. Então você não adianta de nada você chegar a evangelizar uma pessoa e você não tiver o Espírito para doar para ela. Porque talvez ela não tenha ele. Ela ainda não recebeu. Mas você pode ser a torneirinha de Jesus e derramar as águas do Espírito sobre a vida dela. E ela ser transformada. Ela ser mudada, ela ser restaurada, irmãos. É através do Espírito. Quando a gente entende que a gente tem que ter um relacionamento, a gente começa a ver o Espírito Santo mudar nossas vidas. A gente começa a ver brotar em nós frutos do Espírito que a gente estuda e é tão lindo. E a gente começa a ver brotar em nós. E o interessante é que frutos não é para árvore, né? Frutos é para outras pessoas se alimentarem. A gente tem que entender isso. O Espírito Santo quer produzir frutos do Espírito em você, para que outras pessoas se alimentem dos frutos que você dá. E quando a gente compreender isso, a igreja vai começar a crescer mais e mais e mais e mais. Não através somente da minha vida, não somente através dos pastores, não somente através dos diáconos e obreiros, mas através da sua vida. Você tem que ser uma carta aberta de Cristo. E onde quer que você chegue, pessoas têm que ver o Espírito Santo em você. Pessoas têm que chegar até você e falar assim: não tem algo diferente em você. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente em você. Quando pessoas chegarem até a tua casa, quando pisarem o pé para dentro, falam assim: não, aqui tem uma paz sobrenatural. Aqui tem uma paz que eu não consigo entender porque a sua casa é tão boa de estar. Porque o Espírito Santo habita lá. E onde o Espírito Santo está, há paz, há gozo, há renovo. E a gente tem que entender isso. A gente tem que ter esse relacionamento com o Espírito Santo, justamente por isso, para impactar vidas, para ser revestidos de poder, de autoridade, irmãos. Você acha como você vai conseguir expulsar o demônio de alguém se você não tem a autoridade do Espírito Santo sobre você? E a gente só consegue a autoridade do Espírito Santo tendo um relacionamento com Ele. Como é que a gente vai conseguir impor a mão sobre alguém, alguém ser curado, se o Espírito Santo não estiver em você? Você é humano, você não tem poder de curar ninguém. Quem pode curar é o Espírito Santo que está em você. E no momento que você entender que através do Espírito Santo você tem acesso ao poder de Deus para fazer sobre a vida de outras pessoas, você vai querer se relacionar com esse Deus Todo-Poderoso. Você vai querer se relacionar com Ele de forma íntima, de forma profunda. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, acho que eu até mostrei Ralph no dia, e o vídeo falava assim, disse que um pastor, 3 jovens chegaram para o pastor e perguntou: como ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? Foi algo que me chamou muita atenção. Eu falei até que eu ia trazer um dia uma ministração, e foi na próxima. E o pastor pegou, deu a cada uma peneira e levou até junto do rio e falou assim: enche essa peneira, e saiu. E aquele homem ali ficou fora, o pastor ficou fora durante algum tempo, e 2 começaram a enfiar a peneira no rio e tirar, e viu que a peneira saía vazia, e logo 2 desistiram e não ficou lá tentando. Enfiava a peneira no rio e tirava, enfiava no rio e tirava, via que não enchia a peneira. E o pastor ele chegou e viu aquele jovem tentando. E aí eles perguntaram: como é que faz para encher?
peneira. Ele falou: agora mergulhe a peneira e deixe. Ela vai estar cheia. Irmãos, isso é algo interessante. A gente tem que entender isso. Que a gente não pode mergulhar no Espírito e sair. Porque a gente vai estar como aquela peneira. Vai estar vazio. A peneira não se enche. A gente como homem não se enche do Espírito e fica cheio. A gente tem que mergulhar e permanecer. A gente tem que mergulhar nas águas do Espírito e falar: não, Senhor, eu quero ficar aqui. E eu sei que o Senhor não vai me deixar me afogar, porque o Senhor é o meu fôlego de vida. E a gente, no momento que a gente entender que a gente precisa estar inserido no Espírito Santo e mergulhado nele o tempo todo, irmãos, aí a gente vai começar a ver maravilhas. A gente vai começar a ver como o apóstolo Pedro passava e a sombra curava. Tem pessoas que a gente vê ministrando e a gente fala: rapaz, esse homem conseguiu mergulhar na presença e ficar mergulhado. Porque não tem como Deus fazer tantos milagres através de uma pessoa se ela não estiver mergulhada na presença de Deus. E é somente na presença do Espírito que a gente vai conseguir encher essa igreja, que a gente vai conseguir encher o castelo que Deus prometeu. É quando estivermos inseridos e mergulhados permanentemente na presença do Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coloque em pé. A gente vai lá falar com Deus mais uma vez. Eu sei que o Senhor ministrou aos nossos corações, né? Não somente ao meu, mas todos que estão aqui. Senhor Deus, amado Pai Jesus, nos colocamos em Tua presença nesse momento, Pai, em oração, em adoração. Te exaltamos já por tudo que o Senhor fez nesse culto. Pai, te clamamos a Tua presença mais uma vez e pedimos nos ajude a mergulhar em Ti, a entender as profundidades do Senhor, Pai, e querer permanecer mergulhados em Ti, Deus. Pai, eu sei que o Senhor tem algo tremendo sobre a vida de cada pessoa aqui. Eu sei que o Senhor tem um projeto para cada um de nós, Senhor Jesus. E não permita, Senhor Jesus, que essa chama que arde no altar do nosso coração se apague, Senhor Jesus. Não permita que nós, como homem, venhamos apagar a chama que arde no nosso coração, Senhor Deus. Mas eu te peço, Santo Espírito, aviva em nós novamente. Acende essa chama no nosso interior, Pai. Uma chama que a gente te glorifique, te exalte, te engrandeça por tudo que Tu és. Pois estamos na Tua presença e como é bom estar em Ti, Senhor Deus. Como é bom estar inserido no Teu Espírito Santo, Pai. Como é bom estar enxertado na videira verdadeira, Senhor Deus. Te exaltamos por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor faz. Deus, não permita que nenhum de nós se perca. Espírito Santo, não permita que nenhum dos que aceitaram aqui se percam, Senhor Jesus. Mas que todos nós como igreja vamos entender o nosso papel, que é estar relacionados contigo intimamente, a ponto de abençoar outras pessoas, Pai, a ponto de vivificar outras pessoas, a ponto de transformar a vida de outras pessoas, Senhor Jesus, através do Teu poder, Espírito Santo. Te adoramos por tudo que o Senhor já fez aqui, te adoramos por tudo que o Senhor é, e eu te exalto por tudo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.